festividade do pedido de substituição, pelo fato do substituto não ter sido indicado no prazo de 10 dias contados da publicação do acórdão regional, sequer foi alegada nas contrarrazões do recurso especial, incidindo na espécie os efeitos da preclusão. Verifica-se também que essa matéria não foi examinada pelo TRE de São Paulo, motivo pelo qual, ainda que superado o referido óbice, a súmula 282 do Supremo Tribunal Federal incidiria na espécie por ausência de pré-questionamento. Por fim, conforme esclarecido no relatório, os demais requisitos do registro de candidatura do recorrente já haviam sido examinados em primeiro grau de jurisdição, ocasião em que foi assentado o preenchimento das condições de elegibilidade e a não incidência de causas de inelegibilidade, de modo que o seu deferimento é a medida que se impõe. Forte nessas razões, senhora presidente, eu dou provimento ao recurso especial eleitoral e defiro o pedido de registro da candidatura de Edson Moura Júnior ao cargo de prefeito do município de Paulínia nas eleições de 2012. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor Fernando, indago da ministra relatora, se podemos ouvir o esclarecimento pontual de fato. Nas contrarrazões, folhas 1292 dos autos, item 22, após transcrever o artigo 50 da resolução que eu li, diz, e dentro desse contexto de conta e risco, se incluía a possibilidade de verificabilidade da indicação de substituto, porque o prazo de 10 dias previstos no artigo 13, parágrafo 1º, se contava da data da decisão e não do trânsito em julgado. Então, apenas para... E diz aqui, o registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato, que foi a decisão colegiada, ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. A renúncia é uma tentativa de anular a decisão. O termo inicial dos 10 dias seria realmente a renúncia, porque ele poderia ter persistido na candidatura. O que sustentado nas contrarrazões do recurso é que ele prosseguiria de acordo com a resolução do tribunal por sua conta e risco. E a partir daquilo ali, na forma do artigo 15, mas a questão da seguia... renúncia Mas aí nós podemos presumir que a coligação não quis correr esse risco, né, e providenciou a substituição. Mas não dentro dos 10 dias. É o fato. Aí é outra questão de direito. Ele vai começar um novo debate, senhora presidente, então eu pediria a Vossa Excelência, eu não tenho nada a responder, o voto responde a indagação do eminente advogado e é o meu voto. Pois não. Ministra Laurita Vaz. Senhora presidente, conversava com a ministra Laurita, após assistir às sustentações orais e aprovação do voto da eminente ministra Nancy Andrighi, recebi os advogados, recebi os memoriais, os quais li atentamente, e a todos eles eu fiz uma indagação. Mas qual foi o fato que gerou a inelegibilidade do ora recorrente? E diante da resposta, para mim foi um pouco imprecisa, eu pedi para que a minha assessoria buscasse saber. A inelegibilidade era da linha L, por 2 ações de improbidade administrativa, como foi afirmado da tribuna. Apenas para minha tranquilidade, por ser um fato público e notório, são processos judiciais. E em relação a uma das condenações, eu apurei que o candidato está condenado por uma das ações de improbidade administrativa com decisão transitada em julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2009, num agravo, inclusive, da relatoria de Vossa Excelência, da ministra Carmen Lúcia. E por que essa indagação de minha parte? Porque se o candidato, no meu entender, se registra e tenciona concorrer a um cargo público, se a inelegibilidade era algo questionável, por exemplo, a contagem do prazo de 8 anos, é legítimo entender que ele concorre por sua conta e risco e que o tribunal, o juiz eleitoral pode ter um entendimento, o tribunal regional outro, o TSE reformar, como ocorre cotidianamente. Mas se a ele já foi proferida uma decisão judicial transitada em julgado, aí eu já não vejo com tanta clareza essa questão. E eu gostaria, inclusive, de indagar ao advogado se este fato, como estou afirmando aqui a todos, foi uma pesquisa que eu fiz na internet, gostaria de saber se esse fato é verdadeiro ou não, e até adiantar um pedido de vista para que eu possa
amparar o meu voto e para que os advogados possam esclarecer tais fatos, para que eu possa formar a minha convicção com mais tranquilidade. A eminente presidente me permite, eminente Claro. relatora, não houve trânsito em julgado. Pende ainda, segundo informa o advogado que cuida especificamente do caso, pende de apreciação embargos de declaração. Então, ainda não houve trânsito em julgado nesse caso. Porque, curiosamente, uma das decisões do STJ, inclusive o advogado, como o advogado da tribuna afirmou, no recurso especial foi o doutor Paulo Lucon. Então, até para que eu possa esclarecer essas questões, senhora presidente, se a ministra Laurita me permitir, eu gostaria de pedir vista dos autos. Presidente, Pois não. pela segunda vez vou quebrar o que seria para mim uma tradição de sempre esperar o colega que pediu vista do processo trazer o processo à bancada para, na minha vez, votar. E, com a sua licença, eu gostaria de antecipar o voto. Por favor, tem a palavra, ministro. O que nós temos na espécie? O segundo colocado está no exercício do mandato. E o mandato, evidentemente, está se esvaindo. Pano de fundo do caso concreto, inspirou-se o regional e inspirou-se principalmente um colega que conheci quando ele dirigia o Departamento de Direito nas metropolitanas, em um preceito que apenas estabelece um prazo depois do fenômeno que provoca a substituição para requerer-se essa mesma substituição. E no que apontou como interpretação conforme a carta, assentou que se o pedido de substituição não se faz com antecedência de 10 dias, considerado o pleito, presume-se o vício de consentimento. E me vem de noções próprias ao direito civil que vício de consentimento não se presume. Há de ser provado. Seria a fraude. A fraude por quê? Porque o substituto se mostrou o próprio filho, mas, pelo que eu saiba, em direito eleitoral vinga a pessoalidade e não a despersonalização, não podendo essa ser acionada para imaginar-se o próprio vício de consentimento. Se disse muito aqui que com a lei complementar número 135 houve o crescimento do percentual de renúncias a candidaturas. E isso é facilmente explicável na dicção do Supremo, em relação à qual guardo sérias reservas, se apontou abandonando-se um princípio que é muito caro às sociedades apontadas como democráticas, o princípio da segurança jurídica, se apontou que essa lei nova apanharia atos e fatos pretéritos e que a sociedade, portanto, pode viver aos solavancos, sendo surpreendida a cada passo, desconhecendo-se a lição de José Afonso, segundo a qual a lei é ditada para vigiar prospectivamente. O caso concreto é emblemático no que se glosou a substituição a partir da presunção do vício do consentimento. Para mim, os fatos estão colocados, tivemos as sustentações da tribuna, o relatório completo da ministra Nancy Andrighi, o voto de Sua Excelência quanto a esta ótica baseada em precedentes deste colegiado nas eleições, inclusive de 2012, e por isso eu peço vênia para, ressaltando mais uma vez, que o segundo colocado
não aquele escolhido pelos eleitores do município. Está em pleno exercício, eu peço vênia para antecipar o voto, acompanhando a ministra relatora. Eu proclamo o resultado provisório. Após o voto da ministra relatora, que foi o ministro Marco Aurélio, pediu vista antecipada a ministra Luciana Lócio, aguardo os demais. Eu peço licença aos, especialmente a doutora Maria Cláudia, doutor Sidney, doutor Tarcísio e mesmo o procurador-geral, que estavam inscritos para sustentação oral no recurso especial eleitoral 200-69, como todos os senhores do horário, a terça-feira, Toffoli acho que estará ausente, não é isso? Está presente durante 1 hora, mas não dessa sustentação. Então, para termos a composição completa, na próxima terça-feira eu pautarei, até porque, como já na segunda sessão, que é um caso mais alongado no voto, mais cuidadoso, de ter a percussiência necessária. Então, se os senhores não tiverem nenhuma oposição e com a aquiescência da ministra Luciana Lócio, eu, então, vou fazer com que seja adiado esse julgamento, não vou apregoar, e agradecendo a presença dos senhores ministros, do procurador-geral, dos senhores advogados, declaro encerrar, sem antes afirmar aos senhores ministros e apenas dar uma notícia, eleições no último domingo, e que tudo correu muito bem dentro da normalidade. Declaro encerrada a Tá, então a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal, encerrando as eleições eram municípios, são as chamadas eleições, no caso, eleições suplementares. Vamos agora comentar a sessão plenária de hoje, em especial aquele primeiro processo que foi chamado logo na abertura da sessão plenária de hoje, que é justamente na parte administrativa, as cotas, digamos assim, as vagas na Câmara, um pedido, uma petição do Tribunal Superior Eleitoral pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Enfim, o que ficou decidido então? A ministra Nancy Andrighi deu a participação de que o cálculo deveria ser realizado considerando os artigos 105 do Código Eleitoral, que fala da proposta e disso temos budgetária uma nova na Câmara dos Deputados. A da ministra, na linha da essa outra solução, apesar da